Olá, meus amigos, mais uma vez, tudo bem? Continuando, artigo 19b. A criança e o adolescente em programa de acolhimento institucional ou familiar poderão participar de programa de apadrinhamento. O que seria esse programa de apadrinhamento? Ora, alguma família que não quer adotar uma criança, mas se comove com a situação das crianças que estão no abrigo, ela pode, por exemplo, escolher algumas crianças de acordo com as suas possibilidades e levar essas crianças para passar um fim de semana na casa dessa família. Ou seja, ainda que não seja a melhor das soluções, não é uma adoção definitiva, mas pelo menos essas crianças, durante algum dia da semana ou alguns dias do mês, terão condições de saber o que é viver em família. Isso é muito importante, até para que quando essas crianças consigam ser adotadas, elas se adaptem melhor. É o que diz o parágrafo 1º. O apadrinhamento consiste em estabelecer e proporcionar à criança e ao adolescente vínculos externos à instituição, para fins de convivência familiar e comunitária e colaboração com seu desenvolvimento nos aspectos social, moral, físico, cognitivo, educacional e financeiro. Essa criança no abrigo, por exemplo, ela não vai ao cinema, pelo menos não vai com uma frequência, não vai a um parque, porque o abrigo às vezes não tem essas condições, tá? Portanto, essa família que é a padrinha, ela consegue dar a essa criança pelo menos um pouquinho de qualidade de vida, né? Para essa criança se sentir amada, se sentir respeitada. Podem ser padrinhos ou madrinhas pessoas maiores de 18 anos não inscritas no cadastro de adoção. Não inscritas no cadastro de adoção. E a idade é 18 anos. Desde que cumpram os requisitos exigidos pelo programa de apadrinhamento de que fazem parte. Por que não pode ser inscrita no cadastro de adoção? Porque se a família tiver inscrita no cadastro de adoção, na verdade, ela está esperando chegar a vez dela para ela adotar uma criança, tá? Aqui, a ideia da lei é, além das pessoas que querem adotar as crianças, o que acontece? Geralmente, as pessoas querem adotar bebês ou crianças de tenra idade, 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? Começou a dar 7, 8 anos, gente, é muito difícil ser adotado, infelizmente, né? Então, essa ideia de padrinho é para permitir que essas crianças consigam ter, pelo menos durante algum tempo, uma ideia do que é ser família. Pessoas jurídicas, empresas, também podem apadrinhar criança ou adolescente, a fim de colaborar para o seu desenvolvimento, ajudando com recursos, né? O representante da empresa vai lá e pega essa criança para dar um passeio, por exemplo, no final de semana, né? Ainda que utilizando o nome da empresa, ainda que de certa forma para fazer uma propaganda social, não tem problema. Sempre é no interesse da criança, tá? Parágrafo 4º. O perfil da criança ou do adolescente a ser apadrinhado será definido no âmbito de cada programa de apadrinhamento, com prioridade às crianças e adolescentes, com remota possibilidade de reinserção familiar ou colocação em família adotiva. Muita atenção! Quando a criança, como já disse, passa de uma determinada idade ou tem vários problemas psicológicos decorrentes do sofrimento que teve enquanto estava numa família abusiva, por exemplo, essa criança tem mais dificuldade em ser adotada, lamentavelmente. Portanto, a prioridade dessa família do apadrinhamento é de que seja para essas crianças, porque pelo menos durante um curto período de tempo, essas crianças terão convivência familiar, tendo em vista que a chance de ser adotada é menor do que as demais crianças, demais adolescentes, tá? Os programas ou serviços de apadrinhamento apoiados pela Justiça da Infância e da Juventude poderão ser executados por órgãos públicos ou por organização da sociedade civil. Pode haver o apoio do Conselho Tutelar, por exemplo, pode ser uma ONG, tá? Que queira apoiar as crianças. Não tem problema, o importante é quanto mais gente tiver para apadrinhar, melhor. Se ocorrer violação das regras de apadrinhamento, os responsáveis pelo programa e pelos serviços de acolhimento deverão imediatamente notificar a autoridade judiciária competente, o Poder Judiciário, o juízo da Vara da Infância e da Juventude, ok? Muita atenção aqui no artigo 20. Os filhos, havidos ou não da relação do casamento ou por adoção,
terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas qualquer designações discriminatórias relativas à filiação. Os filhos, havidos ou não da relação de casamento ou por adoção, terão os mesmos direitos. A nossa Constituição Federal equiparou todos os filhos, tá? Não existe mais filho legítimo, que era aquele dentro do casamento, e filho ilegítimo, que era aquele que o homem, em regra, tinha fora do casamento. Não existe. Todos são filhos. Todos têm os mesmos direitos, tá? Inclusive o adotado, tá? Tanto que não se fala mais filho adotado. A gente fala aqui adotado para entender a diferença, mas é filho. Tá? E acabou a conversa, não há mais distinção. O poder familiar, perceba que a expressão pátrio poder, foi substituída pela Lei 12.010 em 2009. Por quê? A ideia de pátrio poder, lá do Código Civil, anterior ao atual, dava uma ideia de que apenas o homem teria o poder familiar. Ou dava a ideia, né, isso até com o apoio da lei, de que o homem tinha preferência na aplicação do poder familiar. Não, de forma nenhuma, tá? A igualdade entre homens e mulheres previstas na Constituição. Portanto, tanto pai e mãe, é um casal homossexual de pais, os dois pais, de mulheres homossexuais, as duas mulheres, terão igualdade de condições para decidir sobre o que é o melhor para a criança, tá? E para o adolescente. Artigo 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. Tem o dever de sustento. Não pagou pensão alimentícia, cadeia, né? Tá? Tem que sustentar, gente. Você fez filho, tem que sustentar. Qual que é a guarda? A responsabilidade da criança é sua. Você tem que proceder com a educação dos seus filhos menores. Depois que fica maior e não quer mais estudar, paciência, né? Mas enquanto for menor e estiver na sua casa, tem que te obedecer e pronto, e tem que estudar e pronto, ok? Além do mais, os pais têm que cumprir as determinações judiciais relacionadas àquela criança. Por exemplo, no nosso país, algumas situações teve que o juiz da Vara da Infância e Juventude intervir para determinar que os pais vacinassem as crianças. Porque deu na ideia de algumas pessoas, de que vacina faz mal, né? Pelo amor de Deus, né, gente? Que falta de consciência, tá? Paciência. Parágrafo único. A mãe e o pai ou os responsáveis têm direitos iguais e deveres e responsabilidades compartilhados no cuidado e na educação da criança, devendo ser resguardado o direito de transmissão familiar de suas crenças e culturas, assegurados os direitos da criança estabelecidos nesta lei. Se o pai é evangélico e quer criar a criança dentro de uma igreja evangélica, é direito deles. Se o pai é muçulmano e quer criar a criança dentro da cultura muçulmana, é direito deles. Se é indígena e quer criar dentro da cultura indígena, é direito deles. Tá? Muita atenção no 23. A falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente, não constitui motivo suficiente para a perda ou suspensão do poder familiar. Eu não posso tirar uma criança da sua família só porque os pais são extremamente pobres, tá? Não posso, de forma alguma, tá? Se o pai e a mãe cuidam bem da criança, dentro das suas possibilidades, não há que se falar em tirar a guarda dessa criança em razão da pobreza. Acontecia antes, tá? Acontecia antes do ECA. Acontecia, tá? Na década de 70, 80, aconteceu muito de pais pobres perderem a guarda de seus filhos só porque eram pobres. Não havia maus tratos, nada. Não pode mais. Não existindo outro motivo que por si só autorize a decretação da medida, perda da guarda, a criança ou adolescente será mantida em sua família de origem, a qual deverá obrigatoriamente ser incluída em serviços e programas oficiais de proteção, apoio e promoção. Exemplo, Bolsa Família, tá?
Se aquela família é muito pobre, a ponto de não estar conseguindo nem se sustentar, sem dúvida nenhuma vai preencher os requisitos do Bolsa Família e tem direito a receber o Bolsa Família. A condenação criminal do pai ou da mãe não implicará a destituição do poder familiar, exceto na hipótese de condenação por crime doloso, sujeito à pena de reclusão, contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar, ou contra filho, filha ou outro descendente. Muita atenção aqui que eu preciso explicar para vocês. Primeiro, o que é crime doloso? Vocês que vão ser policiais, bombeiros, militares, já devem saber. Crime doloso é aquele que eu tenho a intenção de cometer o ato, tá? No culposo é um acidente, mas no doloso eu tenho a intenção de cometer o ato. Então o pai que espanca a esposa, espanca os filhos, ou vice-versa, tá? Qualquer um. É crime doloso, sem dúvida nenhuma. Lesão corporal no ambiente doméstico. Se for contra a mulher, vai aplicar a lei Maria da Penha, inclusive. Esse crime tem que ser previsto com reclusão. Os crimes mais graves, em regra, têm pena de reclusão. E quanto mais grave, maior a pena. Tá? Mas contra quem esse crime? Contra qualquer pessoa? O pai que brigou no bar e bateu em alguém vai perder a guarda do filho dele? Não, gente, não. Cuidado, tá? Esse crime doloso tem que ser cometido contra outro titular do mesmo poder familiar, por exemplo, do pai contra a mãe ou da mãe contra o pai, né? E vice-versa, ou contra um dos filhos, ou descendente. Descendente aqui a gente pega os netos, os bisnetos, etc. Então não é, o que você tem na tua prova? Na tua prova vai cair pegadinha. Vai cair que o pai, num acidente de trânsito, porque estava embriagado, matou alguém. Tá? Não há dolo eventual, ele não queria matar ninguém, mas foi um acidente de trânsito, mas estava embriagado, está preso. Vai perder a guarda dos filhos? Não, em hipótese nenhuma. Tá? Para perder a guarda dos filhos, para ser afastado, a destituição do poder familiar, o crime tem que ser doloso e tem que ser contra uma dessas pessoas. Outro titular do poder familiar, pai, mãe, etc., ou contra os menores, contra os filhos ou descendentes. Tudo bem? Seguindo, 24. A perda e a suspensão do poder familiar serão decretadas judicialmente. Quem vai tirar a perda ou a suspensão, quem vai decretar é o juiz, tá? O juiz. Em procedimento contraditório. Tem que ouvir o pai ou a mãe antes de decretar a perda e a suspensão dele. Nossa Constituição garante que todos nós, durante o processo, temos direito ao contraditório e à ampla defesa, tá? Nos casos previstos na legislação civil, lá no Código Civil, por exemplo, tá? Bem como na hipótese de descumprimento injustificado dos deveres e obrigações a que alude o artigo 22. Não quer sustentar o filho, não está promovendo a educação do filho, etc, de propósito, não é porque não tem condições, não.